sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Você pode ficar à vontade de assistir esse episódio em uma semana, os episódios do Geladeira são semanais. Segue a gente, se inscreve lá nos nossos canais no YouTube, com os episódios na íntegra. Você tem o canal oficial, que é Geladeira Podcast, e a gente tem também o canal de cortes, com os melhores momentos de cada episódio. Então, se inscreve lá e acompanha tudo. A gente também está no Spotify, se você quiser assistir a gente lá, e no Instagram, então fica à vontade. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está assistindo o Geladeira e que tem curiosidade em saber como que estão os teus hábitos, né? A gente está desenvolvendo um formulário e nesse formulário você vai conseguir identificar como que estão os teus hábitos em todas as áreas da saúde, né? Então, alimentação, atividade física, sono. E no final desse formulário, você vai receber um parecer sobre como que tá, uma nota, né? Uma avaliação disso. Então, se você está aqui nesse momento, se inscreve lá, entra no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou no QR Code. Dá uma olhadinha e tenta entender um pouquinho mais sobre isso. Essa curiosidade sobre os hábitos é algo que a gente vai despertando, né? Aos pouquinhos. Os pontos que a gente pode melhorar na vida e através dessa autoanálise você vai conseguir identificar esses pontos. Então, recados dados. Agora eu vou conversar aqui com uma pessoa que é uma referência no mundo fitness. A Carol Saraiva, ela é educadora física, graduanda em nutrição e já trabalhou em marcas renomadas do mundo fitness. Seja bem-vinda, Carol. Ai, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui participando desse podcast com uma nutricionista super engajada aí, que leva bastante conteúdo para todo mundo. E tô doida para abrir minha geladeira e ver aí se o povo vai gostar do que tem dentro dela, né? Meu Deus, Carol. Tô curiosa para saber. Gente, nem me fala. Sabe quando eu pensei em te convidar para o Geladeira? Eu pensei, nossa, eu lembrei que em 2014, quando eu me formei, como eu estava te falando antes, eu comecei a te seguir e eu via o quanto você era disciplinada, você era uma referência, né? Você, o Eduardo Correia, tinham outros influenciadores já ali no Instagram, desde da época do início do Instagram, assim. E eu lembro da tua disciplina, da tua constância. Eu falei, cara, eu tenho que chamar a Carol aqui pra gente falar disso. Mas toda vez que eu convido alguém para vir aqui no Geladeira, abrir a geladeira, eu quero sempre que você conte um pouquinho de como que era a tua infância, sabe? Da onde você nasceu, o que você comia, como que era a rotina alimentar da tua família, assim. Então, a minha família, assim, não tinha uma alimentação tão regrada, né? Eu acho que os hábitos naturais da população brasileira, né? E na minha adolescência, segui ali os hábitos da minha mãe. Eu gostava muito de consumir doce, fritura, então eu tinha uma alimentação muito desregrada. E na minha adolescência também, quando eu entrei ali na faculdade, eu também me alimentava o que estava disponível, né? Me alimentava com o que estava disponível. Então, por exemplo, no restaurante da faculdade, o que eles serviam? Eles serviam alimentos que não são os mais indicados. Então, tinha pão de queijo, tinha empada de frango. E eu, talvez com a minha falta de conhecimento, eu acabava seguindo aquilo que estava disponível para mim, né? O que acontece? Eu fui sempre uma criança muito, muito ativa. Eu praticava muitos esportes, joguei vôlei por um tempão. Quando eu entrei na faculdade, eu também praticava atletismo. Imagina, faculdade de educação física, né? É, Daí já mergulhou no mundo fitness. Ô, Carol, mas assim, os teus pais, vocês nasceram aqui em Floripa? sim, não, eu sou manezinha da ilha, né? Aham. Nasci aqui em Floripa, mas meus pais não são daqui. Eu nasci aqui, meus pais daí depois eles se mudaram para outras cidades e retornei para Florianópolis quando eu tinha 8 anos. E tu tinhas irmãos? Sou filha única. Filha única? Ah, eu também. Ah, então. Ai, gente, é tão gostoso ser filha única. Eu gosto. Ai, não, eu queria ter. Queria ter irmão? Queria Ah, ter. então, mas assim, a gente quando tá nessa fase ali da infância, a gente segue o fluxo dos pais, né? Uhum. E os teus pais, eles tinham hábitos que você fala convencionais, assim, arroz, feijão, carne, salada, ou tinha algum tipo de hábito diferente, assim, na hora de oferecer alimentação ali na primeira infância? Era isso mesmo, por exemplo, no café da manhã era muito carboidrato disponível, né? Aham. E almoço e janta, que era isso mesmo, arroz, feijão, e geralmente carne vermelha.
Nos intervalos, eles acabavam consumindo também produtos processados, tinha também consumiam açúcar, O que que é produtos processados aqui pro pessoal? Gente, é alimento industrializado, que tem rótulo, aquela coisa biscoito, né? refrigerante, biscoito, Refrigerante, salgadinho. presunto, queijo também, né? Eu lembro que na minha infância era leite com Nescau e bisnaguinha com mortadela da Mônica. Gente, sobrevivemos, né? Mas acredito que também muito, assim, o conhecimento foi sendo adquirido, né. Talvez, na nossa infância, na minha adolescência, o conhecimento não estava tão disponível, né, então acho que as pessoas também não tinham tanto acesso à informação, então acho que as pessoas foram adquirindo esse conhecimento e estão melhorando, Com né. certeza. Então acho que eles talvez não sabiam que aquilo os malefícios que aquilo estava É, causando, poderia né. causar, né? Eu sempre penso que os pais, eles fazem o melhor sempre. O melhor que eles podem fazer dentro do conhecimento que eles têm, né? Você como mãe agora, com certeza, né? É assim, a gente sempre faz o nosso melhor, mas é dentro do conhecimento que a gente acessa, enfim. Mas eu acho que é muito interessante essa mudança na fase da infância, assim, em relação a agora, né? Que a gente está tendo, assim. Mas ali você falou que sempre foi envolvida com esporte. Na infância, tinha algum esporte, uma modalidade que você curtia fazer, assim? Tipo, até os 10 anos, 12 Então, anos? é na verdade isso que fez toda a diferença, porque na infância eu praticava muito esporte, muito mesmo, pratiquei bastante tempo vôlei, e quando eu tinha 12 anos eu comecei a ter muitas lesões. E quando eu fui no médico do esporte, ele falou para mim que essas lesões poderiam estar sendo ocasionadas porque eu estava crescendo e talvez a minha massa muscular não estava acompanhando. Então, por isso que eu estava tendo muita tendinite, né, era mais inflamações, assim. Então ele me recomendou que eu entrasse na musculação. Eu tinha 12 anos. Na época, isso ainda era um mito, assim, gigante, porque na época, quando eu tinha 12 anos, que fazem 25 anos, assim, entregando a idade, né, há 25 anos atrás, isso era muito, muito mito. Nenhum médico, nenhuma criança iniciava a musculação com 12 anos, porque se acreditava que uma criança iniciar a musculação com 12 anos poderia ocasionar ela parar de crescer ou vários outros problemas, né. E ele, na verdade, foi precoce na época, dizendo para mim que eu poderia entrar, que isso ia me fazer bem. Então eu entrei na musculação com 12 anos e de lá para cá eu nunca mais parei. Eu realmente amei a modalidade, então de 25 anos atrás até agora, eu nunca parei de praticar musculação. Então, só parei de praticar, assim, vamos supor, no máximo por 15 dias, quando operei minha coluna, quando eu fiz, cirurgia da prótese de silicone e agora quando a minha filha nasceu. Olha só. Só. Em viagens, em todas as ocasiões, eu procuro estar praticando a atividade, porque virou realmente um hábito e eu não consigo viver sem. Que legal, né? Aham. Então o médico, ele foi visionário. Visionário, foi. Ele foi visionário, porque ele olhou pra ti e falou: "Não, a musculação é indicada pra você, mesmo com 12 anos, pode iniciar, porque é o teu momento de fortalecer". E hoje em dia se sabe que não causa nenhum malefício, inclusive é benéfico, né. Sim. Então, pode-se iniciar a atividade com essa idade, que isso é realmente um mito, isso foi comprovado já cientificamente. Que legal. Tem uma idade mínima, Carol, pra iniciar a musculação? Eu não sei disso. Nunca ouvi Olha, falar. ali na nossa academia, a gente recomenda que seja a partir dos 12 anos, é até uma recomendação do Conselho de Educação Física, que para iniciar a academia. E recomendamos que seja acompanhado de um personal trainer, né, Aham. Pra orientar, né? para orientar. Que legal. Que legal, porque é uma modalidade que ela é a base para todas as outras, né. É, Se você quer ser tenista, se você crianças quiser menores, qual é o problema? É mais por uma questão de segurança, né. Como as academias, elas disponibilizam instrutores de academia, não é individual, então por uma questão de segurança, não se recomenda que fiquem crianças, na sala de musculação, né. sim, fazendo manuseio dos Desacompanhadas, é. halteres e tal. Sim, legal, interessante isso. E daí se apaixonou, já virou muzinha fitness com 12 anos, gente, olha ela. Tá, e E daí daí decidi, quando eu fui decidir qual vestibular prestar, né, daí eu pensei: "Ah, nossa, eu amo fazer musculação, o que que eu vou fazer? Educação física". Então eu prestei o vestibular para educação física, aí olha só. passei ali na UDESC, que é a estadual aqui de Santa Catarina,
e cursei a faculdade de Educação Física, com o objetivo daí de atuar Na área. na área. Olha só, fiquei pensando agora, você iniciou a prática de musculação para fortalecer por causa das dores que você sentia inflamatórias. Uhum. Você viu melhora? Foi uma melhora, assim? Teve uma melhora significativa ou... Sim, sim, com o tempo foi melhorando, porque eu fui fortalecendo. Aham. Então, e daí eu também já fui largando um pouco ali o esporte, porque eu O me apaixonei vôlei? pela musculação, né? Daí não ficou paralelo vôlei e musculação. Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. Entendi. Depois já. Se apaixonou pela É, maromba. pela maromba. Sim, Marombeirinha. sim, sim. E daí, como que era, assim, na adolescência? Ele tinha uma regularidade alta de treino ou Tinha, 3 vezes na seguia semana? a risca. Todo Segunda a dia? sexta, Todo é. dia? Foi. Olha só, que Já massa. realmente gostava. E daí, tinha uma disciplina na alimentação também, Carol, junto, assim? Tinha uma consciência alimentar ou foi uma coisa que foi sendo desenvolvida depois, É, assim? então, o que eu estava falando antes, eu não tinha conhecimento, né? Então, eu seguia o fluxo, né? Sim. Então, eu tinha ali uma alimentação desregrada, durante a faculdade também, porque a gente também não tinha muito conhecimento sobre isso. O meu ponto inicial, vamos supor, do despertar para fazer dieta, foi porque quando eu estava dentro da faculdade, eu conheci o meu atual marido, né? Que a gente está juntos desde 2007. Olha E só. ele é ainda, né? É fisiculturista. Na época, ele estava se preparando para competir o Mundial na Coreia do Sul. Que se ele ganhasse, ia dar o direito dele de se profissionalizar, né? Então, quando eu conheci ele, então eu comecei a ver como que era a questão da dieta, da alimentação, e mesmo assim eu permaneci ainda meio desregrada. Quando surgiu para mim a primeira oportunidade dentro do mundo fitness de trabalhar, foi quando eu fui adquirindo mais conhecimento. Ah, 2012 foi quando eu comecei quando eu pensei, ah, não, vou fazer uma dieta para ver o que acontece com o meu corpo. Sim. Daí eu fiz a minha primeira dieta regrada, 2012. E daí eu vi uma grande transformação no meu corpo, porque eu ainda tinha gordura, eu não tinha tanta densidade muscular, e com a dieta regrada, o meu corpo passou a ter mais qualidade muscular. Sim. Porque eu acredito que durante a adolescência, o que me permitia ter um corpo legal, vamos dizer, é porque eu treinava muito. E também na cidade, tu tem um gasto calórico elevado, né? Então, de certa forma, ali a alimentação, os treinos balanceavam a minha alimentação desregrada. Talvez com a idade eu passaria a engordar, alguma coisa assim. Só que em 2012, quando eu fiz a minha primeira dieta, eu vi uma mudança drástica no meu corpo. Na Foi quando eu composição corporal. passei a me alimentar melhor. Foi quando eu comecei também a adquirir mais conhecimento sobre alimentação saudável, né? Que legal. Quando você fala na adolescência, é exatamente isso. Às vezes a gente vê assim os adolescentes treinando, mas comendo totalmente sem um cuidado com a qualidade, assim, né? Comem bastante, tem bastante apetite, aquela fase de crescimento, mas não tem o cuidado com a qualidade. Só que nessa fase, né, de desenvolvimento, um ápice do desenvolvimento, assim, cerebral, muscular, músculo esquelético, parece que a qualidade não impacta tanto, né? Sim, Se sim, for muito a longo prazo, vai impactar, né? sim. Que a qualidade alimentar não impacta. Mas, realmente, se você tem uma prática de atividade física, você consegue ainda manter um equilíbrio ali na maioria das vezes, né? Claro que tem alguns casos que não, Sim, né? sim. Que são mais dependentes de alimentação, assim. Mas você lembra, assim, de na adolescência você comer bastante por praticar esporte, você ter bastante fome? Você era uma menina assim, Eu comia muito. Eu comia, por exemplo, assim, eu fazia um negócio quando eu conheci meu marido, ele fala até hoje. Eu pegava pão, aí eu esmagava banana, botava açúcar em cima e botava a banana esmagada em cima do pão e fechava o pão. Era um sanduíche de banana com com açúcar? açúcar. Puro? Aí comia direto isso. Comia aqueles iogurtes com açúcar também, achando que estava arrasando. Aham. Fritava pastel de banana. Gente, Com eu era a louca canela? da banana, né? Aham. Fritava muita pastel de banana com açúcar e canela. E nos intervalos também, da faculdade ou da escola, era pão de queijo e empada de frango, né? Aham. Era isso. Era isso aí que fazia a base do treino. Era essa aí a base do O treino. pré-treino era isso, entendeu? Sanduíche de banana com açúcar. Era E isso. daí depois, nessa fase ali que você disse, não, eu comecei a me interessar quando eu conheci o Eduardo Corrêa, né? Aham. Que é o teu marido. Para quem não sabe, ela é esposa do Eduardo Corrêa, que também que é o fisiculturista, né?
E daí você viu a dieta dele assim, super balanceada, equilibrada em macronutrientes. Uhum, Ele tinha um acompanhamento já, ele já uhum, estava bem, com um olhar bem atento para isso, assim, por ser um atleta, né? E sim. daí você olhou e falou, cara, isso é impraticável. Ou você falou, ah, vou fazer. Por incrível que pareça, eu não pensava que era impraticável. Eu fui descobrir que era muito difícil quando eu resolvi fazer. Tu achou que era tranquilo? Eu era bem leonina, bem confiante. Aham. Quando eu fui fazer a primeira vez, foi sofrido. Foi sofrido porque... E é o que acontece com a maioria das pessoas quando vai iniciar uma primeira dieta. Primeiro que é uma mudança radical de hábitos, né? E outro, tu tá habituado, tá acostumado a comer aquela quantidade de açúcar ou de fritura. Para tu mudar radical por uma outra dieta que tem uma restrição calórica, tu sente? Então, Muito. é difícil. Então, a principal barreira para uma pessoa que queira iniciar uma dieta e conseguir sucesso é ela conseguir superar, suportar essas primeiras semanas, meses da dieta, né? Sim. E Porque você mudou realmente são bem as radical? primeiras. Hã? Você mudou bem radical, então, Carol. Mudei muito radical. Fui Água pro vinho, da assim. água pro vinho. Da água pro whey, na verdade. Do Da vinho, água não. pro whey. Da água pro whey. Mas assim, ô Carol, tipo, você olhou para o resultado dele, você falou assim, não, eu vou começar agora a fazer o cuidado total, vou fazer o cálculo da minha dieta, vou fazer os macronutrientes. Você fez o acompanhamento com algum nutricionista ou você pesquisou? Como que foi? Então, na época, eu tinha um objetivo, porque como eu tive a oportunidade de entrar no mercado fitness a trabalho, então eu tinha realmente um objetivo, né, de mudança. Então, na verdade, eu fiz a dieta também porque eu tinha esse objetivo, né? Queria estar com o Eu corpo precisava, definido. né? Era modelo? Era modelagem e representação de marca? Como que era? Era, porque na verdade foi 2000 e eu ainda estava dentro da faculdade. Eu e o Edu, a gente já tinha casado, já estávamos morando juntos. E ele foi numa reunião em São Paulo, que ele tinha com uma marca que estava interessada em patrociná-lo. E eu fui junto com ele acompanhar ele. Isso foi 2009. Quando eu entrei na sala do presidente junto com ele, o presidente chegou para... Era uma marca bem grande de suplementos da época, a maior na época. O presidente virou para mim, para meu marido, e falou assim: quem é essa daí? Daí ele falou: minha namorada, esposa, não sei o que, a Carol, estudante de educação física. Dele assim: meu Deus, eu achei a mulher que eu estava procurando. É exatamente você que eu quero, que eu preciso, para ser a cara da minha marca. Porque na época o fisiculturismo ele era muito recriminado nas categorias femininas. Então ele queria uma menina que não fosse atleta, mas que tivesse o perfil de treino, que tivesse um corpo que refletia o treino, mas que não fosse atleta. Daí ele falou assim: eu vou te transformar Na musa da marca. na musa mais conhecida do Brasil. Ai, que Foi isso. E me legal. contratou. E nisso ele começou a me colocar em todas as revistas. Então eu fui capa de todas as revistas De de fitness. fitness. E me levar também para todos os eventos. Então, por exemplo, eventos grandes, se você ia no Mister Olímpia, lá em Las Vegas, se você fosse no Arnold Brasil. Ohio, que era lá em Aham. Columbus, se você fosse na FIBO, tu via um painel gigantesco meu. Então, todas as pessoas que acompanhavam o mundo fitness começaram a me conhecer a partir daí, tanto no Brasil como fora do Brasil. E eu também ia para esses eventos. Então, a gente também tinha contato com o público, tudo. Então, ele fez um trabalho bem legal, que foi através desse Desse momento. patrocínio que eu entrei com a carreira dentro do fitness, né? Que legal. E Foi você não isso. tinha ainda terminado a graduação? Ou já tinha? Foi 2009, tinha recém acabado a faculdade. E você tava com o objetivo, assim, de, tipo, ser personal trainer, abrir uma academia, ou tinha algum objetivo, assim, quando você estava se formando ali? Quando eu me formei, eu comecei a atuar como personal trainer. Fiz bastante sucesso como personal, minha agenda era cheia. Só que foi quando 2009 até 2014 eu atuei como personal. Só que em 2014 eu não consegui mais conciliar a carreira de personal com a carreira de modelo fitness, vamos dizer. Porque eu já estava com vários grandes contratos e eu tinha que viajar, porque eu fiz várias campanhas, inclusive fora do Brasil.
Então eu não tinha, por exemplo, eu ficava vários dias fora, então eu não tinha como seguir com os personagens, que é uma coisa diária. Regular, né? Então eu não estava conseguindo conciliar as 2 coisas, e acabei largando a carreira de personal por causa disso. E seguindo a modelagem ali para É. o mundo fitness. Não, demais. Eu lembro de estar em eventos assim de nutrição, congressos e tal, e de você. É, então. Lembro. Muito legal mesmo. E daí, nesse momento, você começou a olhar para tua alimentação ali, então, nessa época. Foi nessa época, daí eu assim: "Ah, então vou ter que começar a fazer uma dieta para ver como é que é, vou ter que cuidar mais da minha saúde, do meu corpo". Fui adquirindo mais conhecimento. Nessa época eu tive um nutricionista que prescreveu a minha dieta, que me ajudou, que também estava na nossa equipe, então ele me ajudou bastante nessa época. Fui buscando conhecimento também de outras formas, eh, né, até através de outros profissionais, tudo, Sim. e fui Essa é, experimentando. essa é a ideia, né? De. Quando eu iniciei o podcast, Carol, eu fiquei pensando assim, por que que uma nutricionista vai criar um podcast para conversar com pessoas sobre alimentação? É porque todo mundo nasce comendo e todo mundo tem experiências com alimentação. Às vezes você ir no nutricionista é a cereja do bolo. É quando você quer um refinamento, quando você quer uma orientação muito individualizada, ou quando você está gestante, ou quando surgiu uma situação de doença, ou você quer evoluir na tua performance. Mas a todo momento as pessoas estão cada vez mais estudando sobre alimentação e se interessando pelo tema, né? E eu acho isso muito justo. Para mim, o melhor paciente, vamos dizer assim, é aquela pessoa que, cara, já estudou muito sobre alimentação. Já está muito interessado no tema, né? Às vezes as pessoas, só com nutricionista. Não é assim só com nutricionista. Você nasceu comendo, você vai tendo experiências de alimentação a todo momento. Imagina, você se deparou, né? Conheceu ele já tinha todo um cuidado com a alimentação, já tinha muito conhecimento sobre alimentação. Então, seria até normal você meio que seguir o que ele fazia, só Uhum, que, claro, nas tuas quantidades, na tua maneira ali, porque às vezes vocês estão convivendo muito juntos. E uhum, os hábitos de uma pessoa, quando você está num relacionamento, ou numa família, ou num grupo de amigos, isso influencia muito, né, Carol? uhum. Então, é comum, assim, que a gente vai despertando até a curiosidade pela alimentação, ou pelo treino, ou por qualquer coisa relacionada com a saúde, quando a gente está rodeado de pessoas que também se interessam por isso. E vira essa egrégora, assim, né? Tipo, todo mundo tem esse interesse, então todo mundo fica curioso nesse tema, né? O que a gente costuma dizer em relação à adesão da dieta, né. Na verdade, assim, a prescrição, tu vai num nutricionista, ele te prescreve a dieta, ele calcula tudo que tu precisa. O mais difícil, na realidade, é a parte comportamental, né. Como Sim. tu vai aderir a essa dieta, né. Então, Implementar, né? né, é a parte mais difícil, porque muitas coisas influenciam, eh A rotina, os amigos, as pessoas que estão ao teu redor. Pra onde que tu vai, teu ambiente de trabalho. o Se não tem. sucesso de uma dieta é muito mais a parte de comportamento da pessoa Sim. do que a própria dieta em si, né. Quando você falou assim, é muito difícil porque a pessoa tem que mudar radicalmente, né? E esse mudar radicalmente, às vezes, é para poucos, assim. Muitas pessoas precisam fazer Sim, pequenas mudanças. sim. A não ser, claro, que você esteja muito decidida, assim, Uhum, né? Tipo, cara, meu marido é fisiculturista, eu tô curtindo muito a forma como ele tá se alimentando, eu quero mudar. uhum, Você tá decidida. Mas tem muitas pessoas que ainda estão naquela fase contemplativa, né, Carol? Que tipo, eu quero mudar, mas aí o cérebro vem e tipo, não, não muda, né? uhum. Fica puxando um pouquinho para trás, você dá 2 passos para frente, dá um para trás, e assim vai indo. E as restrições muito grandes, elas levam à compulsão, né. Então Sim. sempre tu como nutricionista, sempre que a gente, né, indica uma dieta, prescreve uma dieta, ela é mais Gradual. progressiva, né. É, eu vejo assim a mudança de hábitos alimentares como um degradê, onde você vai fazendo as mudanças gradualmente e daí vai se sentindo confortável em cada passo, assim, né? Pequena mudança mesmo. Uhum. E às vezes é de 15 em 15 dias e quando vê deu 2 meses você já mudou muito, né? Mas é um progresso um pouco gradual, E o que assim, a para gente não ter muito observa, assim, nesse sofrimento. meio, até mesmo entre os atletas, que são mais iniciantes, né, muitas pessoas se jogam de cabeça, às vezes, para competir, fazem uma restrição muito grande e elas têm problema de compulsão depois. Isso é claro, a gente vê, né. Então isso acontece demais, né. E aquilo que tu falou, assim, o comportamento em todos os sentidos, né. Eh,
os hábitos da família, do teu parceiro. Então, tudo isso vai estar influenciando. Sim. A gente estava falando antes, você falou assim, muita gente fala que eu fiquei fitness depois que eu conheci o Eduardo, mas não, né? Já É. era. Ô, Cadu, pode mostrar as fotinhos da Carol? Vou mostrar as fotos aqui pra gente ver, né? Mas, assim, essa ideia... Mas, mesmo assim, já vemos aqui que já tinha uma menina sarada. Essa aí que foi quando eu comecei a musculação. Eu tinha, acho que uns 13. Olha só, olha só. Mas já tinha um biotipo e já tinha um desenvolvimento de Sim. consciência de estar já, né, com constância no treino. Que Então, era consequência do esporte, na verdade, né? exato, exato. Os teus pais, eles têm o peso regular, eles são acima do peso, magrinho. Como que é o biotipo e estrutura dos teus pais, assim? Não, eles são magros, têm um biotipo comum Aham. de corpo. E eles têm o hábito de praticar atividade física também? Tinham o hábito ou não? Olha, hoje em dia, meu pai está tentando entrar na vida mais de cardio, por um benefício de saúde. Então, ele tem pedalado, tem feito uns exercícios assim para cuidar mais da saúde, que com essa idade a gente já se sabe que tem que fazer uma atividade física, né? Sim. A minha mãe entrou na musculação já tem alguns anos, também porque tem o conhecimento dos benefícios que a musculação vai trazer para a mulher Menopausa. a partir aí dos 35 anos, toda mulher deveria praticar musculação. Pô, Então, o ideal seria começar com 12, né? Pra vocês terem esse resultado. Mas podem começar depois, né, Carol? eu sempre falo que o ideal é a pessoa fazer uma atividade que ela goste, que permita que seja regular. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem de diversos estudos, a gente sabe que a musculação é a que mais vai trazer benefícios mais rápidos. E principalmente aí para as mulheres, a partir dos, que eu falei, dos 35 anos, todas deveriam fazer, porque traz benefícios que são importantes. A gente tem uma perda de massa óssea, né? E musculoesquelética, assim, mais acelerada a partir dos 35, né? E a menopausa vem contribuir mais ainda para isso, né, Carol? Esse é um Isso. ponto muito importante que eu vejo as mulheres se dedicando mais, mas eu sempre digo também que a musculação é uma poupança que você faz. Quanto mais você treina, quanto mais você constrói consistência na tua estrutura musculoesquelética, né? Você tem essa poupança para quando você tiver 70 anos e precisar fazer uma cirurgia cardíaca, abrir todo aqui, se acontecer alguma coisa, cara, precisa abrir aqui, ó, serrar, abrir tudo, fazer uma cirurgia cardíaca. A pessoa que se recupera mais rápido é a pessoa que tem uma concentração de massa muscular maior. Essa é a pessoa que se reabilita mais rápido de qualquer procedimento cirúrgico, né? Então, esse é um ponto muito importante. O músculo, ele é muito necessário. E eu vejo que muitas mulheres elas foram desenvolvendo no decorrer do tempo, assim, um olhar mais para a musculação, mas ainda é aquela coisa assim, ó, ai, não quero ficar braçuda, né? Ai, não quero, não sei o quê. Tem algumas que gostam, mas a maioria das mulheres assim, ai, não vou puxar muito ferro, não sei o quê. Tem muita mulher assim, né? Falo, gente, faz, treina, você precisa construir. E as pessoas que querem desenvolver massa muscular, volume muscular, não estão conseguindo, imagina. Imagina você, filha, vai, treina, bota, peso, não tenha medo, né? Não, mas esse é um super mito que tem Total. dentro da musculação, que ele vem já desde toda a história do esporte, da inclusão das mulheres no esporte e também da mulher na nossa sociedade. Então, assim, é um histórico que assim, dava um podcast só para falar sobre isso. Isso já vem sendo desmistificado, mas ainda assim existe, principalmente pela questão de que músculos são características físicas masculinas, que antigamente se falava, né? Então, Sim. muitas mulheres, se eu ficar com o braço muito musculoso, eu vou ter uma característica física masculina, né? Mas hoje a gente já sabe que as mulheres, elas não produzem quantidades suficientes do hormônio masculino, que é a testosterona, assim como os homens. Então, vamos supor, um grupo de mulheres comparado a um grupo de homens que vão executar o mesmo treinamento, eles não vão ter o mesmo resultado, porque, falando em termos de hormônio, é muito discrepante. Então, homens vão ter resultados de homens e mulheres vão ter resultados de mulheres, mesmo se eles executarem o mesmo treino, né? Sim. Então, essa é a questão. Então, mulheres podem ficar despreocupadas que vocês não vão ficar musculosas igual os homens, porque isso, em condições naturais, é impossível. É verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que reforçar muito.
Esse medo assim, que a mulherada tem, né? Não, eu vou ficar muito bem. Assim. Gente, você precisa treinar muito, 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 muito para chegar perto do que a maioria muitas mulheres querem, Sim, que é sim. desenvolver E braço, o deltoide. fortalecimento dos membros superiores, eles ajudam em inúmeras coisas. Na postura, então, se você treinar, fortalecer a parte de cima, você vai melhorar a sua postura. Você vai evitar dores, que às vezes má postura durante o dia a dia te gera dor. Então, fortalecendo, vai evitar que você tenha dor. Você vai ter os braços mais torneados, que também é legal. Ninguém quer ter aquele braço flácido. Ai, eu adoro quando fica aqui um pouquinho assim, sabe? Quando eu boto aqui, às vezes, até na câmera aqui no podcast, às vezes eu vejo, fica um pouquinho assim, eu falo, ai, tô gostando. Fico assim, ó. Mas, Vai evitar lesões. guria, essa coisa da postura, porque eu trabalho muito no computador, muitas Aham. horas. Já arruma, né? Só lembrando Já. aqui, vamos acordar a coluna, dar dignidade dessa coluna. Mas eu trabalho no computador muitas horas. E eu comecei a ter uma dor na minha cervical, terrível, assim, desse lado aqui. Uma dor terrível, uma dor aqui. E a recomendação é fortalecimento. Fortaleça a sua coluna para poder sustentar a tua postura. Porque senão, o queixo que vai para frente, você sobrecarrega toda a coluna aqui de uma forma totalmente errada, Sim. que está enfraquecida. Ó, e tem a melhor dica de todas, hein? Mulherada tem que prestar atenção. A gente fortalecendo as costas e os ombros, a gente vai causar uma impressão de cintura menor. Porque o corpo, ele, na verdade, o que a gente vê do corpo é as proporções. Então, é uma ilusão de ótica. Então, melhorando as proporções, tu vai aparentar ter uma cintura menor. Vai dar aquele aspecto de mais ver. Então, a mulherada Interessante. que quer diminuir a cintura, Aham, treine desenvolve. ombros e costas, que Aham. você vai ficar com a proporção que Violão. que vai aparentar ter a cintura menor. Corpinho de violão, é isso aí. Tá vendo? Muito legal. Esse processo todo de entendimento da composição corporal, assim, né? Tá muito relacionado quando a mulher entra em contato com isso, assim, né? Tipo, você criar intimidade em uma academia, e se sentir confortável. Tem muita gente que fala, ai, não gosto de treinar porque é um ambiente solitário, porque não tem amigos, porque todo mundo, cada um com seu fone, Uhum. né? E eu acho que esse engajamento da academia também está relacionado com você ter um círculo, né? Que nem você falou. Sim. Comecei a me interessar pela alimentação, né? Por causa do meu marido, estava num universo ali envolvida, né, com as pessoas. E a pessoa que às vezes vai para academia, ela precisa desse sentir em casa, Sim. né? Mas eu acredito que quando você adquire conhecimento dos benefícios da atividade, é mais fácil de você aderir à atividade. Sim, também. Também. Você vê os resultados, né? Isso. Você E tu vê, sabe da importância, tu tem que fazer aquilo, porque é importante. tá na tua agenda como um compromisso contigo É um mesmo, assim. compromisso. Isso é muito importante Então, também. hoje, com os conhecimentos que a gente tem disponíveis, que isso é importante, para mim é um pouco difícil entender por que uma pessoa não faz uma atividade física. É sedentária, assim. É sedentária. Eu estava até analisando esses dias aí atrás, o número de sedentários no Brasil, assim, é quase 50% do Brasil. É Sim. sedentário? Sedentário, não é assim que dá uma caminhada. Não, totalmente sedentário. Então, é uma grande proporção da população que não pratica atividade física e não tem isso como um valor regular, assim, na sua rotina. Não, mas o cenário ele vem mudando. Nos últimos 5 anos, o mercado fitness, de academias, de suplementos, ele explodiu. Então, ele cresceu, agora eu não lembro em números, mas ele cresceu drasticamente. E o que se espera para os próximos 5 anos é que dobre os números. Então, acredito que as pessoas vão aderir ainda mais. Sim, principalmente quando teve esse cenário ali, né, de pandemia, de preocupação com a saúde, as pessoas começaram a olhar mais para isso também, né? Também. Olhar para a saúde, perceber que, cara, não queira ser grupo de risco para nada, vai se exercitar, estar dentro do peso, né? Evitar aquelas doenças crônicas que são bem comprometem, né? Uhum. Quando você está ali diante de uma situação de doença, quanto mais saudável você está, mais fácil de você enfrentar, Uhum. né? Ô, Carol, agora voltando lá para aquela fase que você viu, né, que você precisava olhar para a tua alimentação, qual foi o tipo de alimentação que você implementou no começo, assim, você lembra? O primeiro tipo de dieta, assim, que eu fiz e que deu certo. Não, eu fiz uma dieta, aquilo que eu falei, radical, como se fosse uma dieta de competição. E Então, como que fiz. é? Como é que era?
Ela geralmente é dividida em 6 refeições. Isso depende de indivíduo para indivíduo, né? No caso, Sim, a sim. grande maioria de um atleta de competição consome de 5 a 6 refeições por dia, dividida, Tem que ser fracionado assim? geralmente é fracionado. Não pode ser 4, 3? Ah, não conheço. Geralmente ela é fracionada por mais Mais refeições, vezes. 5 ou 6. Sempre uma proteína, um carboidrato, mix de vegetais ou salada. As proteínas, elas variam: ovos, carne vermelha, salmão, peixe branco, frango. Os Porco carbo... não? Porco não tem? Eu não consumo, não tenho hábito, mas não que não possa ser Pode ser consumido, também uma né? opção. Tá. Os carboidratos, se usa bastante aveia, arroz, macarrão, os tipos de batata. Tudo não precisa ser integral, assim, nada disso. Não é necessário. Eu e meu Uhum. marido, a gente não consome nada Sim. integral. Mudou alguma coisa daquela época para agora? Que às vezes você tá falando de agora, mas naquela época você fez uma coisa mais diferente, assim. Tipo, a primeira vez que eu experimentei, cara, eu cortei muito carbo. Ou eu comi mais, tipo, frango e batata doce só. Eu lembro da época, né? Frango e Não, batata doce. a minha dieta era bem distribuída, Era né? bem Só que como diversificado. ela tem uma restrição, ela Aham. acabou sendo, que eu falei antes, sofrido para mim Sim. na época, porque eu nunca tinha feito, foi uma mudança muito radical de hábito. Com o passar dessa dieta e com as campanhas que eu ia fazendo, eu fazia como se fosse preparações. Para cada campanha, eu fazia, vamos por 8 semanas de dieta restrita. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que os meus contratantes e as pessoas que me acompanhavam, elas não notavam muita diferença. Quando eu estava muito definida, para o meu padrão normal, vamos dizer. Aí eu comecei a aliviar um pouquinho mais a dieta. E eu passei do padrão, vamos supor, de dieta de fisiculturista para uma dieta equilibrada. Aham. Então, a partir de 2017, 2018, eu não fiz mais restrição de dieta. Eu passei a ter uma dieta regrada o tempo inteiro, mas uma alimentação equilibrada. Então, eu não seguia um cardápio à risca. Não tinha pesagem de Não, gramas de proteína, não. carboidrato e Não, só que tal. daí eu já tinha feito a minha mudança principal de hábito. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu escolhia uma proteína, escolhia um carboidrato. Quando eu tinha vontade de comer algo fora da dieta, chocolate, qualquer outra coisa, eu me permitia comer. Então, mas sempre, que nem meu marido sempre fala, nunca tive compulsão naquele alimento. Então, quando eu queria um chocolate, eu comia um pedacinho de chocolate. Então, isso também não permitia com que eu engordasse. Sim. Então, de lá para cá, eu passei a ter uma dieta Cada vez equilibrada, mais que vamos dizer. equilibrada, sem E ter livre. que fazer fases, assim. Isso. Não tinham fases. Não tinha. Aham. Depois Legal. dessa época para cá. Sim. Naquele momento, só para a galera que está nos assistindo entender, assim. Então, você fazia, tipo, algumas semanas de uma dieta bem calculadinha. Então, pesava as refeições Uhum. e eram 6 refeições, e é isso, sem nenhuma refeição off. Em 6 semanas, 8 Às vezes eu semanas. fazia uma Tinha. refeição livre ou outra. Hambúrguer, pizza, É, alguma coisa assim. mas sem Legal. exageros. Sim. Um hambúrguer, uma pizza inteira. Não, não era uma pizza inteira, né, Carol? Não. Umas 3 ou 10 fatias. Não, mas é muito legal a gente falar isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, quem é fisiculturista pode comer muito, porque tem muito músculo. E treina muito, então não precisa ter restrições, Aham, né? E não é assim, né? sim. Então tem tudo calculado realmente Para para tu chegar naquela alcançar a condição performance. física, passa por restrição, né? Porque não tem como tu ficar com aquele percentual de gordura sem Sim. passar por uma restrição, né? Sim, sim. E o universo da suplementação ali, você entrou em contato assim naquela época também? Você começou a usar algum tipo de Não, ali suplemento? quando eu estava na faculdade, eu já estava utilizando suplementos, eu tomava whey, né, o básico da suplementação. Já comecei a inserir um ou outro alimento, então comecei a comer mais frango, mais batata, mais uma outra coisa, mas não tinha dieta ainda tão estabelecida. Entrava uma empadinha de vez em quando ali. Uma Entrava. empadinha, um whey, uma empadinha, um whey, uma empadinha. E Né? Às vezes desen- empadinha, às vezes whey. Desenvolveu muito também o universo da suplementação de lá para cá, que isso faz muitos Muito, anos, né? né? Aham. Naquela época era só um wheyzinho Era e whey, tinha muito whey, albumina. albumina, É, oximase. não, estava
começando o Oxymase, era malto antes. Maltodextrina e Aí tava bem na dextrose. época do Oxymase. Aham. Nossa, eu lembro que não tinha aqui, daí o meu marido trouxe de fora. Toda Tipo, essa. inovação total. Nossa, ele foi muito, muita inovação. Inovador. E tipo, creatina, aqueles pré-treinos. Eu lembro da época do Jack 3D, dos Aham. Aí depois pré-treinos que deixava a apareceu. pessoa agitada no treino. Nossa, aquilo era divertido, aquilo É. era legal. Eu já tomei, eu já experimentei aqueles pré-treinos assim. Meu Deus, a gente vai treinar. Meu Deus, treinar muito, puxa muito peso, meu Deus, fica muito animado, né? Estimulante, assim. Você toma café regularmente? Tem algum. Eu tenho um vício na vida, que é o café. Eu acho que eu tomo 1 litro por dia. Sei que tá Sério? errado, mas tomo 1 litro de café por Guria, dia. 1 litro, então nem sente nada assim no café, já tá Não sinto batizada. nada, tô batizada. Cara, é a única coisa que, assim, se pudesse melhorar, seria isso. Aham, Pegou, descobriu. sim. Peguei, a primeira pergunta que eu fiz já peguei. Putz. Que é interessante, né? Porque o café, ele sempre esteve nos suplementos, né? A cafeína, como um estimulante. E de uns anos para cá foi sendo vistas as propriedades do café funcionais, assim, né, de antioxidantes, Uhum. né, de várias propriedades benéficas, mas também os malefícios, que às vezes a gente não tinha esse cálculo, assim, de Sim, tipo, sim, sim. diminuir o café. Hoje em dia a gente vê que o café em excesso, ele aumenta a excreção de cálcio na urina. Então, às Uhum. vezes a mulher pode perder cálcio, né, a suplementação ali, toda a sua Gente, tá reposição. muito errado, não façam isso em casa. Mas é um Um hábito. litro de café, não. Muita gente, né, toma, assim. A galera do mundo corporativo tá sempre com um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho. Quando vê, foi muito, né? Sim, E isso é impactante também no ciclo circadiano, sim, sim, tal, né? sim. No sono. Mas assim, Mas naquela sono não época, tem problema, não. não tem. Não. Ai, que bom, né? E a O pequena sono. também não tem, É, que eu já ouvi não. falar. Aham. Isso é Ela é muito incrível, bom. maravilhosa. Isso é muito bom. E vocês, eu imagino que vocês têm uma rotina, assim, adequada a ela agora, hoje em dia, né? De sono, Não, de é engraçado que rotina. falavam pra gente, quando eu tava grávida, olha, cara, eu acho que a Manu vai ser é, como vocês. Acho que a Manu vai ser calma que nem vocês, porque as crianças geralmente são reflexo dos pais, né? E uma coisa que ela em casa, assim, a nossa casa é muito tranquila, a gente segue à risca a questão do ciclo circadiano, então quando começa a ficar mais perto da hora de dormir, a gente reduz as luzes, a gente corta a TV, para de mexer no celular, então a gente tem esses Esse hábitos cuidado. em casa. E por incrível que pareça, a Manu nasceu calma, dorme a noite inteira, nunca tive problema. A partir dos 3 meses, a Manu dorme 14 horas seguidas. Olha só. Ela não é resistente ao sono, então eu consigo fazer ela dormir muito rápido. E já se sabe, né, tem vários estudos que mostram a influência da alimentação da mãe durante a gestação, e o impacto que essa alimentação vai ter sobre o bebê e o desenvolvimento da criança durante toda a infância, né? A gente sabe que o que a mãe consome durante a gestação influencia em obesidade, diabetes, hipertensão na criança e também o comportamento. Se sabe que durante a gestação, se consumir muitos produtos processados, pode levar a criança, durante a infância, a ter depressão, a ter TDAH, Déficit de atenção. hiperatividade. Então, claro que não se sabe ainda totalmente as influências, mas eu acredito que a minha alimentação durante a gestação também influenciou, talvez, ela ter bom sono, Sim. ser, É, né? é uma coisa muito interessante isso, né? Porque quando a gente tem o processo assim, de gestação, a mulher tem, é uma conexão total. Você e o bebê tá dentro de você, né? Uhum. Então, você vai multiplicando células e fazendo um novo indivíduo dentro de você. E quando acontece esse descolamento no parto, a criança ela é composta organicamente, Sim, bioquimicamente por você. sim, Então, é inevitável que tudo que você coloca dentro do teu corpo vai refletir no que é aquele serzinho ali, né? Não tem como. Mesmo que a ciência ainda não tivesse provado, né, Carol? Tipo, cara, ela saiu de dentro de você, é sim. óbvio que tudo que tinha em você foi para ela também, né? Sim, e na verdade essa foi a minha segunda mudança drástica que eu tive de alimentação. Porque até então eu consumia produtos processados, muita coisa com adoçante, tomava muito refrigerante zero açúcar, vamos supor, tomava aqueles chás de caixinha,
que eu te falei também, eu comia minhas coisas que eu tinha vontade, então eu comia bastante chocolate, sempre em pequenas quantidades, mas eu Antes de comia engravidar dela. antes de engravidar. Quando eu engravidei, eu tive uma mudança radical, tipo, brusca. Eu simplesmente não ingeri nenhum produto processado e nenhum produto com adoçante, a não ser os suplementos, que os suplementos têm, né? Uhum. Mais nenhum. Então foi, tipo assim, uma mudança muito drástica que as pessoas que do meu convívio falam que é inacreditável, assim, porque eu consumia chocolate, pipoca com manteiga, consumia essas coisas e eu simplesmente passei a não. Não consumir mais. E isso passou para depois da gestação também. Sim, ter um cuidado maior. Você tá amamentando ainda? Não, não Aham. tô mais. Ah, queria muito ter amamentado, só que a minha filha tinha a linguinha presa. A gente demorou, na verdade, para identificar, porque ela tinha algumas características que demonstravam que ela tinha uma boa pega e tudo mais. Sucção. Sucção. Então, o meu processo de amamentação, a minha história de amamentação foi desde o início do nascimento da Manu. Eu amamentei com uma Matute, que é uma Uhum. sonda que a gente coloca junto do peito, em conjunto com a amamentação do peito, para complementar o que está saindo do O leite leite materno. materno, né? Porque ela não estava ganhando peso, então a gente acrescentou a sonda. E eu amamentei até o 5º mês usando uma Matute. Nossa. Porque a gente estava nessa de não conseguir identificar o que estava acontecendo. Passou um momento que a minha produção de leite caiu demais, porque como ela não estava conseguindo sugar direito do meu peito, Não foi estimulava. reduzindo a minha produção natural, mesmo estimulando com a maquininha. Eu tinha uma medela daquela que eu ficava tirando leite. Não era suficiente, eu aluguei uma medela dupla, então era o dia inteiro, ou eu dando mamar para ela, ou eu tirando Ou na máquina. nas duas mamas com a medela. Então, tirava leite o tempo inteiro, passei a não tirar mais leite. Quando eu vi, eu estava dando só fórmula no Mamatute. Então, no 5º mês, estava indo 150 ml de fórmula no Mamatute, porque eu já não conseguia suprir de. E daí eu comecei a pensar, opa, mas um bebê na cidade mama 150 ml por mamada. Aí comecei a perceber que não Nossa, tá estava mais dando saindo pouco. nada no meu peito. E da maquininha não estava saindo nada. Eu conseguia tirar o dia inteiro, tirando com a maquininha 15 ml. Sim. E aí eu fui numa osteopata, que identificou que a Manu realmente tinha a língua presa, e levei numa odonto, que resolveu fazer a cirurgia. E nessa situação, Como que é a bebê com a língua presa? a linguinha, isso é bem comum, né? Tem Eu um não conheço. testezinho na maternidade. O da Manu deu que era duvidoso. Aham. Então, porque alguns bebês já fazem a cirurgia na própria maternidade. Olha só, não sabia. Os que são identificados mesmo. Só que como eles são muito pequenininhos, às vezes é difícil de identificar. Sim. Então, a odonto certificou que realmente precisava, dela estava bem presa. Daí a gente fez a cirurgia e eu não consegui, nesse processo de pós-cirúrgico dela, voltar a produzir leite e tudo mais. Então, a gente decidiu Sim. finalizar o processo de amamentação ali. Fiquei Sim. triste por uns 2 dias, mas depois passou. É, eu acho que É, é muito importante a gente ser realista e enfrentar os momentos, porque cada momento, assim, a maternidade, cada bebê é único e cada mãe é única, né, Carol? E uhum, a gente vai enfrentando as coisas, todo mundo, eu vejo que existe uma idealização muito grande da maternidade, assim, né? Ai, sim, tem que ser parto normal, ai, tem que amamentar até os 2 anos, ai, não sei o quê. Gente, não é assim, vida real, cada criança, cada família vai tendo sua história, assim, sim. né? E a sonda, na verdade, ela é utilizada quando o bebê é bem pequenininho. Quando o bebê vai crescendo, é muito difícil tu dar o Mamatute junto com o teu peito. Então, na verdade, já estava ali um processo que estava me esgotando, sabe? Porque Forçando, eu assim. demorava 1h30 para dar cada mamada para ela. Então, Nossa, era o meu dia Deus do inteiro céu. quase nessa função, sabe? Porque daí ela era já num bebê espertinho, então ela tirava, daí eu tinha que botar de novo. Daí Ela já tá com a mãozinha, né? sim, e daí quando eu percebi que, tipo, não tinha mais leite, tava indo só fórmula, aquilo já não estava mais fazendo tanto sentido, assim. Nem para Sim, mim, nem para o meu marido, então a gente conversou e ia ser um processo bem difícil também, eu retomar a produção, fazer com que ela voltasse a conseguir mamar só do peito, então a gente optou sim, por encerrar ali. sim. Nossa, mas é o desafio, né, da maternidade, assim. Tá, mas vamos voltar antes da maternidade, a gente pulou alguns capítulos aí dessa história de vida alimentar. Carol,
Você falou que fez a primeira dieta e depois você começou a conseguir organicamente a orquestrar a tua rotina ali de uma forma saudável e manter a tua composição corporal, né? Uhum. Vou pedir pro Cadu mostrar as fotos. Ô, Cadu, mostra as fotinhos aí da Carol. Antes dela conhecer o Eduardo Corrêa, que tinha, né? Que você É. mandou. Não, Essa não, aí, a outra, a de verde. a de verde. Que tá com biquíni verde. Essa. Já treinava É, porque muita gente fala, ela ficou fitness depois que conheceu o Edu. Não, já era fitness. Sim, já tinha o corpo sarado, já gostava de malhar. É. Isso aí. Por favor. Vamos ser honestos aqui que a gente Aí já depois tinha é essa de rotina. laranja, de laranja. A de laranja, que foi a de antes. Acho que o Cadu vai trocar ali. Acho que é a de antes, Cadu. Acho que tá- essa daí. Aí já tinha Essa conhecido daí o foi Eduardo. quando eu entrei no mundo fitness, Aham. comecei a trabalhar. Começou a fotografar e representar a marca. Isso. Modelando. Sim. Já tava malhando mais. É, eu era mais fortinha. Sim. Daí você digamos. falou, vou fazer a dieta restritiva e calcular todos os meus Isso. macronutrientes. Aí ficou como da biquíni azul. Ah, boa. Daí passa para aquela de biquíni azul lá, Cadu. Aí já vê bastante diferença na definição, né? Da foto de antes Sim. pra essa. Eu lembro muito dessa foto aí. Essa aí ficou famosa. Linda, aham. sim. Era de um diurético americano, lembra? Eu Um não lembro qual suplemento. que era. aham. O Não Expel. Sim, aham. sim, muito. Aí essa campanha foi pro mundo inteiro, foi bem legal. Nossa, linda. E acho que Maravilhosa. bateu um recorde de vendas no Brasil. Esgotou o produto. Olha só. Aham. Porque naquela época, principalmente, não tinha tantas marcas também. E tudo que vinha importado era muito valorizado, assim. Sim. Hoje a gente vê marcas do Brasil já bastante fortalecidas, mas na época não tinha quase marcas no Brasil, né? Sim. Fortalecidas, assim, no universo da suplementação, de tudo, né? Tanto de marca de whey também, foi desenvolvendo mais, Não, assim, nos hoje o últimos... Brasil é uma potência. Exato. Ele é uma potência. É. Mas eu lembro que na época, assim, tudo que era importado de suplementação era top e não tinha uma marca tão solidificada aqui brasileira, né? Sim. E daí agora, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que daí o Brasil explodiu nessa Aham. indústria de suplementos, assim, né? Tem algum tipo de suplemento que você tomava antigamente, que você toma até hoje, assim, além do whey, né, que já é ali para complementar a proteína, mas tipo algum tipo de suplemento que você acha que, cara, para mim a vida inteira quero tomar, que faz sentido? Não, acho que é o whey, né? Só É o whey mesmo. O É. resto é tudo intermitente, assim, vai alternando. Ah, eu consumo bastante as cápsulas, né? De vitaminas, minerais. Uso bastante. Creatina. Mas na época não usava, mas passei a usar já tem um bom tempo. Glutamina. Pré-treino, gosto bastante também. Sim. O que mais? Colágeno, hidrolisado, tomo também. Colágeno é uma coisa que começou a ser mais usada também, assim, nos últimos 5, 10 anos aqui no Brasil. É, porque tá com mais estudos agora também, né? E é uma coisa que eu acho que é super importante, assim, né? A gente ter, principalmente para as mulheres ali a partir dos 30, 35 anos, terem o uso do colágeno. Ômega 3 também, mantenho Aham. sempre. Sim, Vitamina D. legal. E quando você fala de pré-treino, a galera já acha que é tipo termogênico, assim, só uma cápsula de cafeína, né? Mas às vezes tem a palatinose junto, tem outras Sim. coisas no pré-treino, né, Aham. Carol? E a galera pensa, pré-treino é uma cápsula de cafeína e só. Né? Mas não, tem outras coisas ali para ajudar, tanto na perfusão, né, Aham. na irrigação sanguínea da Sim. musculatura, um carboidrato que tem uma absorção lenta, gradual, né? Uhum. É isso que você usa normalmente, palatinose, beta-alanina, alguma coisa assim? Betalanina também. E aminoácidos livres, não? Tipo BCA e tal. BCA também. Legal. É uma dica legal pra galera passar a se familiarizar, entender, porque existe muita essa ideia, a galera confunde, tipo, a galera mais leiga confunde suplementação com anabolizantes, com hormônios, Sim, sim. esteroides, né? Aham. Fala, não, gente, isso não tem problema. Eu digo que a creatina é o suplemento que a galera usa com maior respeito. Porque o resto a galera, tipo, sai tomando, né? Não, e a creatina é o suplemento que mais tem comprovação científica, né? E é um Aham. suplemento Tem muito inúmeras, importante. inúmeras, A aham. galera sempre vem me perguntar assim no consultório, tá, mas é creatina? Posso usar? Não vai dar problema? Fala, olha, que todo mundo tivesse uma cautela assim com os outros suplementos para se questionar e pensar, preciso, qual é o meu momento? Porque às vezes a pessoa nem treina tanto, né? Tem Tipo, isso também. nem treina tanto, assim, e já quer, tipo, complementar. Ou quer emagrecer, perder gordura corporal e já tá colocando
valor energético a mais ali, né? Aham. Tipo, só pra sair da academia e chacoalhar o shake, assim, mas não Não, e os precisa. suplementos são extraídos dos alimentos, né? É, Que também. você consome já. Sim. E às vezes a pessoa acabou de começar, mas ela, às vezes o suplemento é uma forma de impulsionar o treino. Ah, Tipo, sim. né? Tô saindo, tô tomando aqui o meu Sim, suplemento, sim, então sim. isso dá uma impulsionada, assim, né? Mas eu acho que é legal. Meu Deus, eu fiz estágio na graduação já em loja de suplemento, sempre curti muito, assim. E hoje, na prática clínica, é uma forma que a gente vê. Conversei já com outras pessoas aqui que são atletas, eu falo, a suplementação, o universo da suplementação, ele foi feito para atletas. E através dos atletas inspirando as pessoas, hoje as pessoas podem usar suplementos para se beneficiar e ter longevidade, né? E ter uma boa performance na prática de atividade física e ter mais longevidade. Então, assim, hoje em dia a gente vê que o magnésio ele deve ser usado por várias pessoas, Uhum. né? Vários nutrientes a gente pode ter ali a suplementação que antigamente BCA, whey, se você está treinando, e é isso aí, né? Uhum. E hoje a gente tem cada vez mais, assim, esse estímulo de olhar com atenção de forma individualizada. Então, eu acho super legal que as pessoas tenham curiosidade, assim, por isso. Esse também é o conceito ali da nossa academia, que é disponibilizar alta performance para todos, né? Porque alta performance a gente tem o que há de melhor, tanto em suplementos como em equipamentos. Então, disponibilizar isso para os outros grupos de pessoas poderem fazer, elas estão podendo fazer o que há de melhor, né? Nesse mesmo sentido que está falando, tanto dos suplementos como também de Do equipamentos de treino. academia, para tudo. Então, a alta performance, ela é o topo de tudo, né? Do que há de melhor. Exato. Isso é muito legal porque às vezes a gente pensa que alta performance é só para atletas, mas é para quem está abrindo a sua empresa, quem está empreendendo, quem está trabalhando, quer boa produtividade. Nada como você ter, né, um equilíbrio orgânico de nutrientes. Sim. Você está com os seus nutrientes em dia, você está se exercitando de forma regular. Então a performance no trabalho, em outras áreas da vida, ela aumenta muito, né? Libido para as mulheres. Meu Deus, quanto que eu recebo na prática clínica de mulheres que têm essa queixa de falta de libido. Então eu falo, cara, tem que movimentar, tem que suar, tem que transpirar, tem que se apaixonar por um esporte, tem que, né, se alimentar com autocuidado. Isso daí tudo faz com que organicamente teu corpo vá se organizando, assim, né? Uhum. Nesse sentido também. Vários pontos aí. Que agora veio aqui na minha mente, né? Mas, ô Carol, olhando para isso, assim, né, da alimentação, da dieta, você vê que você começou a ter um cuidado e daí você falou, às vezes eu como meu chocolate, a minha pizza e tal, então você não é tão rigorosa com a alimentação, Eu fiquei depois da gestação. até que chegou a gestação. Até que chegou a gestação. Vocês planejaram engravidar da Manu ou foi assim, veio a Manu? Não, foi bem planejado. Fiz toda a suplementação antes, meu marido também. Aham. Planejaram, desenharam, sonharam com ela. Então isso até é importante a gente falar, assim, quem planeja ter um bebê é muito importante ir num nutricionista antes para ver essa questão da parte nutricional também, porque influencia nos óvulos, influencia nos espermatozoides. Então, se quer melhorar aí a qualidade dos seus óvulos Sim. e dos seus espermatozoides, é muito importante Tem um acompanhamento. ter um acompanhamento antes já de engravidar. É. Até alguns suplementos já são indicados para iniciar antes. Sim, com enzima Q10, ômega, O né? DHA, Aham, bem legal. Isso é o bem ácido importante. fólico. É bem importante tu falar, porque em muitos momentos, às vezes as pessoas. Às vezes eu tô lá nos meus stories no Instagram falando de fertilidade, as pessoas falam assim: não sabia que nutrição tinha a ver com fertilidade. Uhum. Eu falo assim, tem, né? Todas as células, os órgãos que estão dentro de nós, aí são influenciados pela nossa alimentação, né? A gente nutre o corpo e isso vai para todas as partes. E é muito interessante isso, que a gente vê que a alimentação ela tem um resultado em todas as áreas da saúde, né? Uhum. Não é só para performance, não é só para o cérebro, às vezes, né? Uhum. Mas para outras áreas que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Muito Não, e legal. tem um impacto muito grande sobre a gestação. Sim, Então é importante a galera que está tentando engravidar ou que planeja. muito. Até porque hoje as mulheres têm o interesse em engravidar cada vez mais tardiamente, né, Carol? Tipo, querem engravidar mais tarde. A mulherada quer fazer outras coisas antes, né, de ter uma gestação. Eu vejo que tá indo cada vez mais para mais tarde, assim, né, a Sim. gestação. E tem que ter Os um cuidado. médicos, as obstetras, elas até prescrevem os suplementos, né?
indicados. Agora, para fazer a dieta mesmo, para mudar a alimentação, tem que ir numa nutricionista, né? É, a qualidade alimentar é muito É. importante. Tu teve a gestação e daí teve algum sintoma, assim, específico que você teve que lidar na gestação, assim? Nossa, eu tive muito, muito estufamento abdominal por conta hormônio Da e da progesterona, progesterona e também do bebê, né? do espaço que o bebê ocupa. Nossa, então eu tive muito, muito final da gestação, muito mesmo. Aí eu não conseguia ingerir todos os alimentos sólidos. Uhum. Tava bem difícil, porque eu tinha muita dificuldade, eu ficava muito cheia. E daí eu passei por algumas refeições substituir por shake de proteína, porque não estava dando de. Então isso eu tive que modificar na gestação. Deixou uma dieta mais líquida, mais pastosa para conseguir tolerar. É, Principalmente no final, que tinha um volume. principalmente no final. Sim, isso é bem comum, né? Porque ficam os órgãos bem comprimidos aqui. O bebê quer espaço ali É. dentro, daí. Nossa, eu Né? tive muito estufamento. Sim, Aham. olha Foi o só. único desconforto que eu tive na gestação. E o treino, como que foi? Seguiu o treino até que mês, assim, da gestação? Ou até próximo? Eu fui até a semana 37. Quando eu cheguei na semana 37, por conta disso, que eu não estava conseguindo consumir tudo, a minha médica achou melhor eu parar os treinos para reduzir meu gasto calórico. Uhum. Para o metabolismo não ficar tão acelerado, já que não Para estava Manu comendo. nascer com o peso ideal. Uhum. Porque eu não estava conseguindo ingerir tudo, estava gastando muito. Então ela falou assim: Carol, agora vamos segurar o treino para ela conseguir nascer com uma faixa de peso bem segura, sabe? Sim. E daí você conseguiu parar mesmo, sim? Parei, parei. Parou Foi real. triste, mas parei. Porque eu E aí tava me ficou sentindo fazendo o quê na hora ótima. do treino, Carol? Fui Então. lá, lendo revista. Fui comer pipoca. Não, não cabia pipoca. Não cabia pipoca. Tava me sentindo ótima, queria treinar, mas daí depois ela nasceu, fui liberada com 15 dias para voltar aos treinos. Olha De só. levinho, né? Sim, sim, sim. De Então ficou o levinho. total quanto tempo Ela de nasceu com 39, um mês. um mês Um sem mês sem treinar? treino. O tempo mais longo da O vida. tempo mais longo da vida. Sim. E aí, daí tava só aguardando ela. Ali no final também tem coisinha pra organizar, né? Do quartinho do bebê e se preparar tal pro parto, né? Como que foi, assim, o momento ali do parto? Foi legal? Foi parto normal? Foi cesárea? Como que foi? Então, Você foi. chegou a compartilhar o teu depoimento pós-parto, assim, na rede Fiz social? mais resumido, assim. Eu não Aham. sou muito de fazer textão. Sim, sim. Mas meu desejo era ter parto normal. Aham. Então eu fiz tudo assim que estava ao meu alcance para conseguir. Claro que isso não depende da gente, Sim, total, da né? natureza. Mas fiz ali fisioterapia pélvica, estudei bastante, vi tudo que eu Sim, precisava saber, porque eu acho que para ir para um parto normal é importante a gente tá saber o que preparado. acontece, saber como é. Só que, claro, para ter um trabalho de parto, para tu ter um parto normal, tu tem que entrar em trabalho de parto. Sim. E tive a felicidade de entrar em trabalho de parto naturalmente, não precisei fazer indução. E eu tive o processo de dilatação muito rápido. Olha só. Fiz acupuntura com a Dani Ah, que antes. A massa! Dani, que foi convidada aqui, gente, já Sim, do Veritá. ela é nutricionista, ela é especialista em gestante. Eu fiz acompanhamento com ela e ela também faz acupuntura. Então, ela fez acupuntura para mim no final de indução, que ajudaria talvez no processo de parto. Não sei se colaborou ou não, mas tive o processo de dilatação muito, muito rápido. A minha obstetra, a Natália Gomes, maravilhosa, trabalha com uma enfermeira também maravilhosa, a Silvia, que foi na minha casa avaliar. E eu já estava em casa com 8 centímetros de dilatação. Olha Meu só. trabalho de parto começou às 7h30, bem lento da noite. Quando ela chegou lá em casa, era 10h30, 3 horas depois, eu já estava com 8 centímetros. Nossa, Aí a gente foi para a maternidade. A Manu nasceu às 2h30 da manhã. Então foi um trabalho de parto relativamente rápido. rápido. Tive anestesia na maternidade, porque a minha médica notou que a minha dilatação não estava evoluindo, talvez por eu estar tensa, alguma coisa assim. Então a gente achou melhor eu tomar anestesia. E deu um super alívio, porque realmente a anestesia tira todo tipo de dor das contrações. Aham. E daí funcionou. A dilatação daí foi total, logo depois da anestesia. Meu período expulsivo, que foi bem difícil. Demorou acho que em torno de 1 hora.
Expulsivo, pra quem não sabe, é o momento de expulsar a placenta depois que o bebê saiu, Não, né? é o momento de expulsar o bebê. Ah, tá, o momento de Depois expulsar o bebê. eu tenho o período de dilatação, que Tá. é até chegar a dilatação total, que são 10 centímetros. Que daí o bebê encaixa. Daí depois o bebê encaixa, a dilatação total é o tempo que ele passa da dilatação, a parte que ele passa não sei se os termos é corretos, que ele passa ali no canal vaginal mesmo. Aham. Aí demorei 1 hora esse processo, tava dilatação total, E ele que é 10 passando. centímetros, e ela Ela ali uma no hora, entendeu? Tipo a Sapucaí, assim, ela foi indo, né? Em zigue-zague, dançando. E a Demorou mãe lá, vai, filha! demorou 1 hora. Sim. E daí foi. Aí foi. Só felicidade. Só, muito emocionante. Nossa, Muito imagino. emocionante. Eu vi as fotos. Fiquei muito Fiquei muito feliz de feliz. ter conseguido. É muito, muito Ai, tá aqui a emocionante. foto, maravilhosa. Gente, a gente tava comentando a tua barriguinha, né? Que você falou, minha barriga não ficou tão grande assim, mas talvez pela estrutura muscular que você já tinha desenvolvido ali, em anos de musculação e tal, a Manu ficou mais encaixadinha em abdominal. Foi. O Né? bullying da gestação Foi isso, foi foi a isso. barriga. Jesus, meu Deus. Meu Deus. Mas estava Era só linda. isso que falavam da barriga. Que eu tinha que comer mais, que não tinha bebê ali dentro. Triste, viu? Muito triste. Ficou maravilhosa. Mas Meu isso da Deus. barriga é isso mesmo. Na verdade, eu tive uma lesão na coluna lombar. Era bem grave a lesão, desde a adolescência. E Foi lá naquela época, com 12 eu anos, tinha, 13? eu descobri, eu tinha uns 16, 17. E eu comecei a fortalecer bastante a região aqui todo o core, que é o transverso abdominal, e através dos exercícios isométricos. Então, eu passei a ter a região muito, muito forte. E, na verdade, que é o que faz a cintura ser bem reduzida e forte. Aham. E daí eu fiz uma cirurgia também na coluna, foi 2008, que fiz a fixação da coluna. Com os pinos de Com as titânio, né? barras e os pinos, então a minha lombar ela não articula mais. E depois da cirurgia, eu tive que também continuar o trabalho de fortalecimento. E a gente acredita que a barriga não distendeu tanto para frente pelo fato da musculatura ser bem, bem apertada. Sim. E, na realidade, durante a gestação, ocorre o enfraquecimento da parede abdominal, de toda essa musculatura, que é o transverso, que envolve toda a nossa cintura. E também ocorre a diástase, que é a separação dos músculos reto-abdominais. A diástase ocorre para o bebê poder crescer, para abrir espaço, né? Então, na verdade, depois que o bebê nasce, todas as mães deveriam fazer os exercícios de fortalecimento para fortalecer novamente essa musculatura. Mesmo as E mães, ela fechar. é normal que a diástase ela retorne naturalmente depois da gestação. Algumas mulheres não retornam, então elas precisam fazer os exercícios para a diástase fechar. E também, independente da diástase fechar ou não, todas as mulheres deveriam fazer os exercícios de fortalecimento, porque a gestação em si enfraquece essa musculatura. Aproveitando que eu tive a gravidez, eu fiz também um curso, que ele é online, junto com uma especialista nisso, que é de recuperação abdominal, Olha que só. tem duração de 3 meses. São aulas guiadas, que é justamente para fortalecer toda essa musculatura que é afetada durante a gestação, mas que a população inteira pode ter devido ao não fortalecimento. Então, é bem legal. Nossa, isso é bem importante, né, Carol? É a combinação de 2 técnicas, que é o fortalecimento de transverso e o vácuo abdominal, porque o vácuo também auxilia no retorno da diástase. Então, Isso é bem legal, é bem importante trazer. Eu vejo muitas mulheres no pós-parto, ali no puerpério, com essa queixa da reabilitação abdominal, né? Porque imagina que a musculatura toda relaxa do abdômen para poder dar o espaço para o bebê. E depois existe esse movimento de retorno, que é natural para as mulheres, vai voltando, né, aos poucos, mas se a gente pode, com técnicas de fortalecimento, trazer, né, ter um resultado melhor, né, eu acho que isso é bem importante. aquela dilatação abdominal que ela fica pós-parto é do enfraquecimento. Aham, Então, se a gente faz exercícios para fortalecer, o abdômen retorna. sim. Nossa, isso é muito Se importante. a mulher não faz exercício para fortalecer, ele continua enfraquecido. Nossa, eu vou querer esse curso aí depois que eu tiver o meu, porque eu quero voltar com a barriga para trás. Eu quero voltar. Né? Toda mulher Claro que quer, tem que né? respeitar o prazo, né? O tempo, com certeza. Mas é uma coisa muito importante, assim, né? Porque isso influencia muito na vaidade da mulher, né, Carol? Sim.
Ai, meu Deus, o corpo todo muda. Você não vê a hora de ver o teu bebê, mas também você continua sendo aquela mulher vaidosa e você quer, né, ter esse cuidado no pós-parto, de se reencontrar consigo mesma, que é uma coisa muito importante a gente falar aqui, né? Porque às vezes a mulher tem um bebê e ela se perde de si mesma, Uhum. né? Fica totalmente dedicada ali pro seu bebê e tal. É uma fase, mas assim, existe a outra fase, que é de se reencontrar, de voltar a ser você, né? O teu corpo, reencontrar o teu corpo, perceber o quanto o teu corpo é forte e resistente, que atravessou um parto, né? Atravessou toda essa transformação de 9 meses e de parto, mas depois você. Não, e depois que eu fiz o parto normal, eu pensei: "Meu Deus, as mulheres são muito incríveis", porque é uma coisa surreal. Ah, Eu não tenho nem como descrever. É que só vivenciando para saber, sabe. É uma coisa que uma pessoa descrevendo, até porque cada parto depende da percepção de cada pessoa, né. sim, Mas é muito mais forte do que eu imaginava, muito mais. Mesmo estudando e vendo relato de outras pessoas. Eu sim. acho que eu comparava muito com a própria atividade física. Aham, o esforço, O assim, esforço, aham, que o esforço seria parecido com uma atividade física muito vigorosa. vigorosa, e não é parecido, não é nada parecido, porque é algo totalmente involuntário. Aham. Então É bem é bem selvagem. forte. Aham. É bem selvagem. Vai, o teu corpo vai para aquele caminho mesmo que você não faça, É isso, não dê comandos, é assim, isso. né. A gente aprende lá na fisiopélvica como fazer a força da expulsão, mas não é nada nem parecido com o que é involuntário ali, feito na hora, sabe? Nossa, eu imagino. Aham. Naquele momento da expulsão, você estava com anestesia e você conseguiu fazer a expulsão normal? Eu fico pensando: "Tá, mas a anestesia não perde a força?". Eles dão, até onde eu sei, eles dão uma dose onde Tu não tem consegue continuar? tanto que é a mesma anestesia que é recebida na cesárea, só que tu continua sentindo a As tuas pernas. pernas. Legal. Então eu acho que é uma dose menor. Mas tô aprendendo super. Eu não sou mãe ainda, então eu tô aqui só absorvendo. Só que é engraçado, porque como eu estava com anestesia, eu não senti dor no período expulsivo, Olha só, né. isso é Só que é bom? desconfortável, né. Sim, porque você sente o volume ali atravessando, Isso. né, imagino. É, foi bem difícil. Sim. A dilatação, assim, por mais que eu tinha dor, era uma coisa que eu estava, vamos supor, tolerando mais, assim. Eu acho que talvez o expulsivo pegou um pouco o meu emocional, assim. Eu tive um Aham. pouco de medo ali na hora. Sim. É, porque realmente é algo novo, é algo totalmente diferente que está acontecendo com o teu corpo e você nunca passou por isso, então é uma experiência É única, isso. né. Tipo: Aham. "Cara, e agora qual é o próximo passo?". Por mais que a gente leia sobre isso, né, veja relatos, tal, nada como a própria Eu falava experiência. pra ela assim: "Natália, pelo amor de Deus, não vai passar". Eu juro pra ti que eu pensava isso. Eu pensava: "Ela Sério. não vai passar, não tem como". E passou? Passou. Esse Passou. era o meu medo. Eu falava: Ai, "Não vai passar". E ela sim. falava: "Carol, não tenho como te levar numa cesárea agora, ela tá num ponto que não tem como. Aham. Ela vai nascer", ela falava assim. Que lindo, né. É um Hã. momento muito emocionante. Nossa, mágico. E daí veio ela, veio toda a rotina nova, Ah, assim, incrível. né. Pra gente tem sido a melhor coisa do mundo. A gente estimula todo mundo, assim. A gente, contrariando, assim, a gente recebia muitos conselhos antes, dizendo que aquilo que todo mundo fala que pode acontecer depois, né, que a gente não vai ter mais vida, que vai ser muito cansativo, que a gente não vai mais dormir e, assim, essas coisas não aconteceram com a gente, sabe. A Aham. gente tive um pós-parto bem tranquilo, claro, dentro dos limites, né, bem tranquilo, e acho que a gente se adaptou super bem e ela trouxe muita alegria, assim, pra gente. Sim. Ah, isso é muito legal, né, Carol, porque, eh, eu vejo muitas pessoas assustando sobre a maternidade, assim, né, falando: "Nossa, se prepara". Não, mas claro que eu tenho muita ajuda, né, não posso É, tirar essa. exato. Existe toda uma rede de apoio ali que tem todo um Eu realmente me influencia muito. preparei para isso, sabe, então eu É. tenho muita ajuda mesmo. Influencia muito, mas a maternidade ela é uma coisa instintiva. A privação de sono, o manejo, né, de toda uma rotina nova, independente de como que seja a tua realidade antes da maternidade, vai mudar. Não tem como não mudar, é um novo ser, um novo integrante da família, né. Não tem como continuar tudo igual, tipo, chega os É 2. que muda para melhor. É, Ah. né. Muda, muda. E eu acho que esse é o caminho, assim, de você ver as mudanças como algo positivo e inevitável você ver quando você olha o rostinho dela, né.
Inevitável você não achar que é algo positivo. Mas é um processo de mudança na família sempre para algo que é com uma dimensão maior, assim, né? Hum. Vocês estão treinando, agora tem. Vocês combinam assim? Tem uma babá que fica para vocês terem a rotina? Como que é? Não, a gente tem o babá que me ajuda demais, tenho noturna quando eu preciso, E ela então vai pra realmente tem academia com ajuda. vocês? Assim, Bem ela pouquinho. nasceu, eu ainda estava na pandemia, assim, né, então eu não Sim, tava levava ela cuidando. tanto, então assim, um ou outro dia ela vai junto na academia, mas normalmente quando eu vou treinar, ou ela tá em casa, ou tá fazendo alguma atividade. Sim. Agora está com 1 aninho. 1 aninho e 3. 1 aninho e 3. Olha só, passa rápido, né, Carol? Meu Deus, quando falavam isso pra mim, a gente não tinha real dimensão, né. Passa muito, muito rápido, muito, muito Nossa, rápido, mas a cada dia melhor. sim, É que incrível. demais. Nossa, fiquei muito feliz de te receber aqui, porque a tua história, assim, é algo muito importante para que as pessoas vejam, sabe? Principalmente como um exemplo de constância, né? De você mostrar também um pouco do teu bastidor, né? A gente estava falando antes, poxa, às vezes nas redes sociais a gente mostra muito palco. Por mais que a gente queira mostrar a nossa rotina, não dá tempo, porque é fragmentos ali, às vezes, de 10 segundos, né, Carol? Aham. Não é tudo que a gente vive, né? E poder te escutar, assim, escutar a tua história, da tua infância, dos teus pais, de saber, né, todos os desafios que você passou, a curiosidade, o interesse pela saúde e por ter esses cuidados com saúde, isso inspira muitas pessoas há muitos anos, Não. né? Isso é muito importante. Quero te agradecer de coração. Eu fico muito feliz, assim, porque o próprio fitness me abriu muitas portas para poder inspirar outras pessoas, né. Então, na verdade, isso é uma realização muito grande, né. Eu fico feliz de ter vindo aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, ainda mais de uma nutricionista que tá também levando conhecimento, assim, que é interessada e engajada em levar conhecimento para as pessoas, né. Então, sempre que me convidar eu volto. Ai, que legal. Vamos fazer mais episódios aí. Próxima Manu vem, né? No colo. Já pensou? Daí ninguém vai dar atenção pra mim, só vão querer saber dela. Vai ficar mamando, vai ficar lambendo aqui o microfone, Vem a mordendo. família toda, eu, ela, É. papai Edu, Ai, muito aí legal. ninguém quer saber do papai e da mamãe, é só a Manuela, porque ela Só. rouba a cena, viu. Ai, muito fofa, né? Ela é demais, Nossa, que toda delícia. simpática. Imagino, toda comunicativa. Dorme bem, entendeu? Criança que dorme Tá bem, vendo? tá sempre de bom humor, né, Carol? É verdade. É Sabia isso. que as médicas falaram já pra mim que um parâmetro pra saber se o bebê tá dormindo bem, é se ele acorda de bom humor. Aham. Aham. Influencia, mas pra gente também, né? Se a gente acorda assim, moído, rabugento, é porque não dormiu bem. Mas é isso. Ai. Carol, fala as tuas redes sociais aí pra quem ainda não te conhece, né? Te encontrar lá e acompanhar a tua rotina um pouquinho, O meu os teus Instagram, projetos. Carol Saraiva Fitness. Tenho o TikTok também. Ah, Tenho o patrocínio da Max Titânio também. Hoje a gente está com eles. Tem meu cupom de desconto, então quem quiser aproveitar para ter desconto em suplementos, tem o cupom Carol. A gente também tem uma super academia aqui em Floripa, que é a Ironberg. Então, para todo mundo que gosta de treinar, vocês têm que um dia conhecer ali. A academia ficou incrível. Sim, tô louca pra ir. Então, convidada para ir ali também treinar com a gente. E é isso. Me sigam, digam lá se gostaram. Se tiver alguma dúvida, também coloca lá. Dê uns likes na Manu, que ela tá sempre lá também, né? Tá sempre lá aparecendo, Ai, linda. gente. Ai, muito obrigada, Carol. E quem quiser também me seguir, meu nome é Ariela Dutra, meu Instagram é Nutri Ariela Dutra com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.